Olá pessoal, meu nome é Leandro Kavlak e esse é o Manual do Terapeuta, tá? E o nosso tema de hoje é voltado dentro da área da psique humana, tá bom? Autoestima, tá? Eu estou trazendo esse tema porque é um tema muito importante. Nos dias atuais, a gente está vivenciando, né, uma queda muito grande na autoestima das pessoas, né? Então, de vez elevar a autoestima, a pessoa está perdendo a autoestima dela, né? Isso por determinados fatores. E muitas vezes fatores em que a sociedade impõe muitas coisas, principalmente para os jovens, né? Isso é uma coisa que vem aumentando muito. Isso também tem relação com determinados distúrbios da área emocional, até o suicídio, né? Então, é muito importante você ter uma boa autoestima. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. É um tema muito grande, eu vou fazer um vídeo curto, tá? Para não ficar aquela coisa massiva, mas dá para criar outros vídeos, né? Para dar um complemento, para poder tá falando como um todo do tema. Então a gente tem todo esse fator social, né? Hoje em dia a gente vê até nas mídias sociais, né? Existe aquilo, as pessoas sempre provando seus valores, as coisas que têm, né? E o que vai acontecendo. Mas basicamente a gente pode começar, né, a falar um pouco a respeito desde a infância, né? Como foi sua infância? Né? Como seus pais te criaram? Qual é o meio que você cresceu? Né? Quais as condições que você teve? E quantos elogios você teve? Uma coisa atrás da outra vai formando, né, uma associação de valores para a pessoa. E isso voga muito. Então, esta parte desde a infância, da formação, o meio onde a pessoa nasceu, como ela cresceu, como a família dela e as pessoas que estão ao redor dela tratou ela, vai dar uma base na psique da pessoa. Então isso é uma coisa muito importante, né? Mas nos dias de hoje, atualmente, como essa pessoa está vivendo, também vai formar, também vai fazer um complemento dessa psique. Então, por exemplo, se é uma pessoa que ela consegue realizar diversas coisas, né? Ela é elogiada, se ela é uma pessoa que ela se dá bem no trabalho. Então, por exemplo, a pessoa tem o patrão dessa pessoa designou um trabalho para ela. De repente ela não teve uma capacidade para resolver aquilo do tempo que era necessário e tal, e acabaram passando esse serviço para outra pessoa. Isso já vai mexer um pouco com a mente dela, né? Porque é um fator negativo. Outro, por exemplo, a pessoa estava esperando um aumento de salário e de repente esse aumento de salário não veio. Um aumento de função, de cargo, e de repente passa outra pessoa para um cargo mais elevado e a pessoa fica. Esses diversos fatores negativos que vão acontecendo, né, vão estruturar, né, dentro da psique dessa pessoa uma baixa autoestima, né? Se ela não reverter essa situação, a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então a gente tem todo esse fator externo, né? Então muitas coisas estão relacionadas com a energia intrínseca da pessoa, né? Os valores que ela tem, dentro da mente dela, ela está satisfeita com ela mesma, ela consegue realizar as coisas que ela quer, ela é uma pessoa que está sempre com a mente dela ativa. Agora, existem outros fatores externos, é o que a pessoa tem, né? Como que ela se dá com a sociedade. Eu tenho um carro importado, eu viajo sempre, como nos melhores restaurantes, o pessoal está sempre elogiando, eu estou sempre bem vestido. Isso mexe muito com a autoestima da pessoa também. Então, a gente tem fatores internos e tem fatores externos, né? Então, tem pessoas que são mais levados pelos fatores materiais, outros mais intelectuais, né? Os fatores mais voltados para o intelectual. A gente vê muito no Ocidente aqui, tendo uma visão muito mais material, né? Se a gente pegar, por exemplo, países que nem a Índia, alguns países asiáticos que tem uma relação muito forte com a espiritualidade e tal, eles têm uma proteção contra essa parte, porque já vem desde as vezes de criança, a pessoa já vem com uma formação toda focada dentro da intelectualidade, da parte espiritual. Então tudo isso voga muito, né, na formação da psique da pessoa, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Analisar, né, se a gente está se sentindo desmotivado, se a gente começa a se sentir um pouco para baixo. Esses fatores aí a gente tem que começar a parar e começar a analisar o que está acontecendo, para a gente não cair nessa armadilha aí, perder a autoestima e ficar com uma baixa autoestima. Isso vai prejudicar muito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são, né, as diretrizes que eu tenho que tomar? O primeiro fator aqui é a gente se concentrar, tá? E começar a abrir uma percepção do que está acontecendo com a gente. Muitas vezes a gente está levado pelo turbilhão do dia a dia, trabalho, faculdade, vida familiar, é um monte de fator. E aí você acaba tendo aquela correria
E você acaba não tendo tempo. O tempinho que você tem, às vezes, é um final de semana, um domingo aí, que você sai, come alguma coisa, volta para casa, está cansado e dorme. Você acaba não tendo aquele tempo para parar e para analisar. Faça uma análise, nem que for quando você chega do trabalho, antes de dormir, faça uma análise de como que está a sua vida. Se você começar a ver que você tem desmotivação, né, medo, insegurança, falta de vontade de fazer as coisas, isso já é um ponteiro que está te mostrando para você tomar cuidado, que você está no caminho de ter uma baixa autoestima, tá? E depois da baixa autoestima vem um monte de fatores, né? Vem ansiedade junto, depressão, vem uma porrada de fatores, né? Aquilo de você querer também, você não conseguir fazer determinadas coisas e você criar aquela ansiedade, aquela expectativa para tentar resolver, começar, aquilo lá também vai te dar, também pode te dar uma baixa autoestima, tá bom? Então não é interessante. Né? Se você vê que você saiu fora do equilíbrio, para um pouco e começa a rever como que está o seu dia a dia, como que as coisas estão funcionando, tá bom? Às vezes, de repente, é hora de resetar e começar do zero de novo, tá? O Jordan Peterson é um escritor, ele fala no livro dele, ele dá exemplo da lagosta, né? A lagosta, quando ela é hierárquica, né? Quando ela entra em combate, se ela perde, ela retrai, ela anda recurva. Se ela ganha o combate, ela anda estufada, ereta, né? E a chance dela ganhar o próximo combate é muito maior. Né? Então, a gente tem que se basear na lagosta. Então, o que eu quero dizer com isso daí? Postura. Né? A gente também tem que ter uma postura, né, ereta, uma postura firme. Né? Isso também voga também na parte de você estar evitando aí, tá bom? Uma baixa autoestima. Então, a postura física da pessoa também tem relação. Se você começa a andar com o ombro meio curvado, com a cabeça meio baixa, é sinal que não é legal, tá bom? Tem que mudar aí essa postura aí. Bom, pessoal, outro fator para ajudar na nossa autoestima é a gente trabalhar a nossa imagem, né? Tá bem vestido, cabelinho cortado, né? Barba bem feita. Isso é importante também para você manter uma boa autoestima, né? A gente se ater a esses detalhes, tá bom, pessoal? Não vamos desviar um pouco o foco, assim, de a gente poder... a gente tem que tomar cuidado com isso, que existem armadilhas aí, né? Então, eu não preciso estar com uma roupa super cara para mim estar bem, né? Para mim me sentir valorizado, né? Eu não preciso cortar o cabelo num salão de cabeleireiro super caro aí para mim poder me sentir valorizado. Isso não, tá? Isso, inclusive, é uma autossabotagem. A gente pode até entrar nesse quesito depois, tá bom? Mas eu estou falando da gente andar bem vestido. Isso é um fator que a gente pode estar trabalhando bastante. Aí vai melhorar a nossa autoestima também. Outro é referências, pessoal. A gente buscar referências. Então, de pessoas que já passaram por determinados problemas. Tá? Então a gente tem até livros, bibliografias, histórias de artistas aí, empresários que passaram por um monte de coisa e alcançaram êxito, né? Mesmo assim porque acreditaram, tinham uma boa autoestima. Isso vai ajudar você a criar o quê? Um caminho mental, né? Um mapa neural para você poder alcançar isso. Né? A gente busca muito referência. Às vezes a gente não percebe, mas a gente busca muita referência. Né? Então se a gente fazer uma introspecção dessas referências, a gente acaba alcançando bastante coisa. Então, por exemplo, vamos lá colocar a história do Thomas Edison, por exemplo, quando ele criou a lâmpada. Ele fez mais de 1000 tentativas para criar a lâmpada. Né? Quanto tempo esse cara não demorou para fazer isso? Imagina se ele tivesse desistido nas primeiras vezes. Com certeza ele tinha uma autoestima, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele era capaz de fazer aquilo. Né? Por isso ele alcançou. Se ele tivesse uma baixa autoestima, logo nas primeiras tentativas dele, ele teria parado. Né? Então, essas referências também são importantes para você manter uma boa autoestima. E lembre-se, você tendo uma boa autoestima, a chance de você alcançar as coisas é muito mais fácil. Tá? E evitar problemas, como depressão, né, ansiedade, outros tipos de problema. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.